Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje eu trago mais uma porção da Palavra de Deus para a nossa meditação. E eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua atenção, pela sua dedicação e pela tua ajuda, porque eu creio que você tem compartilhado essa palavra com seus grupos de família, de amigos, de trabalho, em nome de Jesus. Amém? Deixe Deus te usar, seja um instrumento dele. Louvado seja Deus. Compartilhe, espalhe a palavra de Deus por todos os cantos. Você faz parte desse ministério. Amém? A palavra de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 20, verso 35, que diz: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados, a Bíblia diz que somos parte do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, e que quando um membro desse corpo padece, todos os membros padecem com ele. E quando um membro é honrado, todos com ele se regozijam. Amém? Confira isso na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, verso 26. Esse ensinamento, meu amado, minha amada, nos mostra que, diante do Pai, cada membro possui valor importante no corpo de Cristo, que é a igreja. Confira também isso na primeira carta a Coríntios, capítulo 12, verso 22 e 23. E que todos nós podemos passar tanto por momentos de ajudar, como de ser ajudado. Muitas vezes, aquilo que recebemos do Senhor por meio de outras pessoas também se torna instrumento para que, no futuro, possamos abençoar vidas, manifestando o amor e o cuidado do Pai para aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante disso, compreendemos que permanecemos de pé pela graça e misericórdia do Senhor, que tem nos sustentado, guardado e ensinado em todas as coisas, e que cada um de nós pode ser usado como instrumento em suas mãos para fortalecer e edificar o corpo, ou seja, a Igreja de Cristo Jesus. Amém? Porém, como o versículo de hoje nos lembra, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, sim, boa coisa é poder ajudar e contribuir para a edificação daqueles que caminham conosco, pois, ainda que não possamos retribuir tudo aquilo que o Senhor já nos fez por nós, e sabendo que ninguém pode se tornar merecedor da vida eterna por suas próprias obras. Leia e confira na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Amém? Louvado seja Deus. Podemos sim, meus amados, através de nossas ações e testemunhos de vida, assim revelando que Deus é puro amor, como está registrado na primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, e que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, como o próprio Jesus deixou essa ordem em Marcos, capítulo 12, verso 31. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Uma coisa muito importante, meus amados, que devemos fazer quando lemos uma palavra de Deus, uma mensagem, um versículo, por exemplo, como o versículo de hoje, é nós meditarmos nele. Não apenas lermos esse versículo, mas meditarmos nele. Faça pergunta para ele. Louvado seja Deus. Pergunte quem está falando, para quem está falando, por que está falando. Você sabe hoje nesse texto
quem está falando, para quem ele está falando e por que ele está falando? Essas são as 3 perguntas que devemos fazer muitas vezes quando estamos meditando na palavra de Deus, para que Deus se revele a nós e mostre na palavra dele qual é a mensagem verdadeira que nós temos que receber, entendendo na íntegra. E eu quero ajudar você hoje nessa passagem de Atos, fazendo uma pergunta, né? Quem está falando? Quem começou o verso dizendo: tenho-vos mostrado em tudo que... Quem está falando isso? Meu amado, minha amada, quem está falando isso é o apóstolo Paulo, né? E para quem ele está falando, né? Ele está dizendo: tendo trabalhado assim, é necessário auxiliar os enfermos. Para quem que Paulo está falando? Louvado seja Deus. Paulo aqui, meu amado, minha amada, ele fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Louvado seja Deus. E onde e para que Paulo está falando? Paulo está, nesse momento dessa passagem, em Mileto. E ele está falando isso por quê? Porque ele está exortando e trazendo uma forte condenação aos que pensam que vão enriquecer por meio do ministério. Confira e leia do verso 33 ao 35. Paulo está falando aos presbíteros ali, que estão na cidade de Éfeso, e ele está entrando com uma tremenda exortação, trazendo uma forte condenação, vou repetir para você entender, aos que pensam que vão enriquecer por meio daquele ministério. Gostaria que você lesse o verso 33 ao 35, para que você entenda melhor. Na prática, o que Paulo está fazendo aqui? Na prática, o que ele está exortando, né? Paulo está dizendo que o ministério, na verdade, não é para que os que buscam prosperidade, e sim para os que buscam entrega sacrificial em favor do rei e do seu reino. Louvado seja Deus. Podemos assimilar isso com a resposta do apóstolo Pedro, no capítulo 8 de Atos, no verso 20, quando ele diz... Veja o que Pedro responde, ele fala para Simão: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Né? Simão, leia versos anteriores ali, alguns versos antes, você entenderá na íntegra, porque Simão vê uma certa situação onde o Espírito Santo se manifesta e ele pensa em comprar o dom de Deus. E Pedro, lógico, se exalta e responde, né? E diz muito claramente para Simão que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. E o dom de Deus é gratuito. Louvado seja Deus. Nós somos salvos pela graça. Glorificado é o nome do Senhor. Onde estão os Pedros e os Paulos desse século, meu amado e minha amada? A igreja está se moldando ao mundo, ao invés do mundo se moldar aos princípios de Deus. Meu Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que ele nos amou, deixou escrito em Atos 17, verso 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem, que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Você sabe muito bem de quem eu estou falando, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Medite nessa mensagem, que Deus continue te abençoando e até amanhã, se assim Ele nos permitir, com mais uma porção da Palavra de Deus. Amém.